CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz. Você está acompanhando conosco a edição do CBN Vitória desta quinta-feira, hoje 14 de dezembro de 2017. Os conselhos regionais aqui do Espírito Santo, entre eles o Conselho Regional de Contabilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, estão lançando hoje um movimento chamado Movimento Cidadão Muda, Tribunal de Contas. O objetivo é justamente debater as formas legais para a escolha de conselheiros e estimular a sociedade a acompanhar e fiscalizar o processo de escolha e também o trabalho desses conselheiros depois de eleitos. Aqui no estúdio, eu estou com o advogado, contador e presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Haroldo Santos Filho. Haroldo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. E também com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Impunidade da Ordem dos Advogados, Seccional Espírito Santo, doutor Vladimir Salles Soares. Vladimir, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. O movimento de hoje reúne, além da contabilidade, da OAB, o CRA, administradores, economistas, engenheiros do CREA, né? E esse é um movimento inédito, vamos dizer assim, né? Sociedade organizada, de profissões regulamentadas que dizem respeito à capacidade técnica que se espera de um conselheiro do Tribunal de Contas, resolveu se reunir e apresentar à sociedade essa ideia de movimento. Qualquer cidadão capixaba pode ser conselheiro do Tribunal de Contas? Sim, sim. Na verdade, qualquer cidadão que preencher os requisitos constitucionais pode ser representante de qualquer conselho, inclusive conselhos da União, né? Esses preenchimentos, Fernando, o preenchimento desses requisitos constitucionais é que nós identificamos como necessários na Comissão de Combate à Corrupção e à Impunidade serem antevistos por aqueles que escolhem essas vagas, seja pelas Assembleias Legislativas ou pelo Congresso Nacional. E essa é a nossa preocupação, e colocar a debate para o cidadão capixaba a importância da escolha desses nomes em função do interesse da sociedade no reflexo do trabalho que é feito por essas pessoas. O papel do conselheiro, assim, acho que acima de tudo é fiscalizar o uso do dinheiro público. Exatamente. Como ele é devidamente empregado, e aí tem o âmbito que é municipal e também o estadual. Isso. E para que ele possa ter condições de avaliar essas contas, ele tem que entender disso também, né? Perfeito. Fernanda, uma coisa que é muito importante que se diga, se você olhar o Tribunal de Contas, aí estou falando especificamente do Espírito Santo, né? Porque isso é uma questão muito comum em todos os tribunais de contas do Brasil. Mas se você pensar no Tribunal de Contas do Espírito Santo, se você analisar esse órgão, essa corte julgadora, há 10 anos atrás e comparar com hoje, você vê que hoje nós temos um Tribunal de Contas absolutamente profissionalizado, né? São pessoas altamente competentes que fazem relatórios prudentes, que tem tudo a ver com a técnica, com a boa técnica. Não tem o menor cabimento, embora a gente saiba que haja uma politização na escolha de um conselheiro, que esse conselheiro vá avaliar tecnicamente algo que foi feito por uma turma de excelência, que são os auditores e outros técnicos que lá estão, que passaram por concurso público. Então é mais um motivo para se acompanhar essa escolha. Ele não teria a menor condição de sequer entender aquilo, né? É bem verdade que ele tem discernimento para tomar as decisões dele, mas ele precisa ter algum conhecimento técnico e de preferência um pouco mais aprofundado para entender o que os técnicos fizeram para eles. E por que uma vaga é tão cobiçada, gente? Olha, é uma situação até mesmo lógica, né? Porque há o controle específico de uma questão que é ligada, inerente a interesses políticos, né? Então, essa vaga, nós entendemos que seja necessário afastar esse viés político das escolhas, para fazer com que se prevaleçam os critérios constitucionais. E se você me permite, Fernanda, os critérios constitucionais, eles estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Os membros que fazem as escolhas, seja o governador, seja a Assembleia Legislativa, os membros que fazem as escolhas não podem destoar desses critérios objetivos. Esses critérios objetivos se iniciam pela idoneidade moral do postulante, né, a reputação ilibada e a comprovação de notório conteúdo profissional e funcional nas áreas jurídicas, contábeis, financeiras, econômicas ou na administração pública por no mínimo
10 anos de exercício. Veja, não tendo sido preenchido esses requisitos, o postulante não pode preencher a vaga. É simples assim. Então, a população, a sociedade tem que estar atenta a quem vai postular essa vaga. Não é o caso simplesmente de um deputado, sem nominar qualquer um, postular essa vaga sem antes demonstrar esses requisitos. Nós então entendemos que é uma questão de juízo prévio de admissibilidade. Se o postulante preencher esses requisitos, ele então poderá ser submetido ao respectivo órgão, seja a Assembleia ou seja ao Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, para que então ele seja escolhido. Sem o preenchimento, ele não poderá. A Ordem dos Advogados estará velando pelo preenchimento desses requisitos e, em caso de não serem preenchidos, inclusive a possibilidade de adotar ações que sejam cabíveis. Recursos, né, para impedir que ele tome posse. As ações que sejam cabíveis, entre eles, né? Fernando, uma coisa importante e nossos ouvintes deixar bem claro é o seguinte: esse movimento de pioneiro, o que ele tem? Se nós estivéssemos falando aqui de reforma trabalhista, isso dói no bolso do cidadão, né, dos direitos que poderiam estar sendo suprimidos, né? Se fosse reforma previdenciária, a pessoa está interessada em saber, não vou mais poder me aposentar naquela idade. Agora nós estamos falando aqui e tentando popularizar um tema que diz respeito ao Tribunal de Contas, uma corte julgadora de contas, que atinge a todos. Que atinge a todos. Então esse movimento partiu de 5 instituições de profissão regulamentada, mas para quê? Para a gente poder multiplicar isso e quem sabe até fazendo até uma brincadeira, porque pode ser verdade até no futuro, isso ser movimentado pela Associação das Paneleiras, por donas de casa. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o seguinte: se nós não zelamos por aqueles que julgam as contas dos ordenadores de despesas e daqueles que usam o recurso público, é evidente, pode demorar um pouco mais, mas isso reflete no nosso bolso isso também, aí. Nos leitos de hospital, no percentual que deveria e às vezes não é destinado à educação, aos buracos nas ruas e tudo mais. Então, o Tribunal de Contas precisa acompanhar e fiscalizar, e de forma isenta. Então, nós, embora, só para dizer, hoje às 19 horas no CRC, esse movimento que vai inaugurar é o pontapé inicial e é para receber toda sorte de pessoas da sociedade, porque a discussão interessa a todos, volto a dizer. Ele vai ter o seguinte formato: ele vai ter são palestras do tipo TED, não são, fazendo um trocadilho, não são entediantes, né? São curtas e objetivas. Uma vai ser tratando de inovação na gestão pública, porque não tem cabimento o mundo todo inovando e nós com ferramentas antiquadas de gestão, com aquela antiga 8666, ou seja, são fórmulas que não funcionam mais comprovadamente. Então vai ser uma 8666, que é a lei de licitações? Lei de licitações, famigerada. Então vai ser uma sobre isso e uma outra, normalmente, representada por um parlamentar que é relator de uma das PECs. Essas PECs, viu, Fernanda, ela trata de uma série de mudanças das quais eu pessoalmente concordo com algumas, eu discordo de outras, mas não é importante. Importante apresentar o que está tramitando no Congresso. E o que nós defendemos de forma, assim, nós não abrimos mão. Categórica. Não é nem em relação às mudanças que aí estão, né, que é para o futuro. Agora, o que nós precisamos? Que sejam respeitados os preceitos constitucionais, né, na escolha. E não há personalização. É bom que se diga: nós, integrantes do movimento, não somos candidatos. E nem tampouco temos candidatos, né? O que nós queremos é auxiliar aqueles que escolhem para que a escolha seja da melhor maneira possível, beneficiando o coletivo. Esse é o objetivo principal desse movimento. E, se você me permite, afastar o viés único da escolha por conteúdo político. Essa escolha, gente, inclusive a gente está iniciando um movimento agora e tem lá, né, em vista uma vaga que vai surgir caso ocorra a condenação em segunda instância do conselheiro Valci Ferreira, não é isso? Isso. Ele pode ser efetivamente afastado, inclusive há um pedido de prisão preventiva contra ele se encontra foragido, né? Vale lembrar que no mesmo caso em que o ex-presidente da Assembleia foi denunciado, ele também foi, no caso das associações. Esta vaga, inclusive, né, pela ordem aí do rodízio, ela é escolhida pelos membros da Assembleia Legislativa
Legislativa, com os votos dos 30 deputados, e já há um movimento na casa, a gente não tem que esconder nada aqui, já há um movimento na própria Assembleia Legislativa de possíveis candidatos, que já estariam se reunindo em torno aí de votos, né? Os ouvintes aqui, olha, eles contribuem com esse debate. A Jaqueline, por exemplo, disse o seguinte: Fernanda, você perguntou por que é uma vaga tão cobiçada, né? Do ponto de vista da Jaqueline, é por quê? A vaga é cobiçada porque ela tem um alto salário, ela tem regalias e tem poder, tá? E ela concorda com o movimento Muda Tribunal de Contas, porque olha esse passado aí, olha, a gente tem o caso do Madureira, do Valci, agora do Pimentel, pessoas que estavam à frente, né, do gerenciamento dessas contas. O Fernanda, assim, e faltou ela dizer, Jaqueline, né? Faltou ela dizer que é vitalício, né? O que é vitalício nessa vida, né? Então, é claro que esses são atributos que tornam muito convidativo o cargo, mas a questão de poder e manutenção de poder tem a ver também. Claro que se nós primarmos pela escolha, se a sociedade começar a observar isso, embora ainda tenha uma ponta política na escolha, porque as cortes julgadoras no Brasil têm essa característica, viu, Fernanda? Todas elas. Agora, o que nós precisamos é dar um pouco mais de tecnicidade a isso, né? Não tenha dúvida. Eu vou dar um exemplo aqui, e nós não vamos tratar de Espírito Santo agora, por uma questão óbvia, mas vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um Tribunal de Contas de Goiás. Ora, não é tão difícil assim a gente ficar preso às questões constitucionais. Vamos lá. Como é que eu posso ter numa lista para preencher um cargo de conselheiro, um deputado que tenha 12 processos contra ele, dos quais 9 são por peculato? Meu Deus. Como é que eu posso isso? Como é que eu posso querer que um deputado, e aí não embute aqui nenhum preconceito absolutamente, possa ocupar essa cadeira se ele sequer tem nível superior, né? É de se supor que a questão acadêmica e de experiência de conceitos relacionados à área jurídica, tributária, orçamentária, não está sendo cumprida, né? Então, assim, se nós tivermos presos adstritos a esse princípio, que é uma lista de princípios, e veja, cidadão brasileiro, olha, só tem cidadão brasileiro dentro da Assembleia, né? Muito pelo contrário, embora eu acredite que ali dentro até possa ter alguém que preenche, né? Isso tem que deixar bem claro, mas fora dessa corte, fora dessa Assembleia, desse colegiado, nós também encontramos uma série de pessoas que preenchem com maestria esses requisitos, né? E isso é um cargo que pode ser ocupado por qualquer pessoa da sociedade, ainda que indicado pelo senhor governador ou pela Assembleia Legislativa. Então isso é algo que precisa ser esclarecido. Você falou de um tribunal aí de Goiás, mas tem uma ouvinte lembrando também que teve um episódio envolvendo um ex-deputado, também tinha processos e mesmo assim foi escolhido. Por isso, Fernanda, que a Constituição ela é o remédio de tudo. Ela já fala da idoneidade moral como pré-requisito. Se não tiver idoneidade moral e conduta ilibada, mesmo que o candidato preencha os outros requisitos que são funcionais e profissionais, ele não poderá ocupar a vaga. São cumulativos. Então, doutor Vladimir, conduta ilibada é não ter nenhum processo na sua vida ou você ter processos dos quais você tenha sido absolvido? Veja que essa é uma... Ou não tenha sido condenado em segunda instância. Aí está uma subjetividade que fica a critério daquele que irá escolher. Por isso a atenção da sociedade ao entorno. É o honesto com H... Né? Exatamente. Maiúsculo. Aqui o que o doutor Haroldo falou, vamos dizer que esse candidato lá tenha passado por todos esses processos e seja absolvido. Veja, ele está puro, ele está imaculado. Um outro que nunca respondeu é menos imaculado do que esse que foi processado. Essa é uma questão subjetiva, mas não passa por outros critérios que são objetivos, que é o exercício funcional e a comprovação desses 10 anos de experiência em função pública. E eu diria, agora fica até uma sugestão, um recado para os membros da nossa Assembleia, que eles se atentem em relação a esses requisitos do artigo 73 da Constituição Federal e 74 da Constituição Estadual. Porque muitos não entendem que existem essas normas e que essas normas têm que ser respeitadas. Não é um critério político de escolha. O Claudinei está sugerindo que deveria haver concurso público.
para conselheiro do Tribunal de Contas. Fernando, Constituição. Isso não está previsto na nossa Carta Magna, nem tampouco na Constituição do Estado. Mas existe PEC falando sobre isso. Eu não estou falando, tem toda a sorte de PECs mudando. Até que prevê o fim deles. Até que prevê o final, a extinção dos tribunais de contas. Nós nem vamos entrar, embora venhamos a apresentar isso para a sociedade, nesse movimento, nas séries que vão ser apresentadas, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Por quê? Porque se a gente ficar olhando somente para o futuro, a gente não faz o aqui e agora. E o movimento que você já está aí, né, às nossas portas, e nós precisamos tomar essas providências exclusivamente com o intuito de fazer com que a sociedade participe, né? Esse é a grande sacada desse movimento. Até queria, viu, Fernanda, se me permite, isso surgiu no seio de uma reunião que é o Fórum de Conselhos, do qual faço parte como presidente do CRC, né, e tem esses outros conselhos, tem muito bem representado pela Ordem dos Advogados, pelo CRA, Corecon e CREA, e tantos outros conselhos. Nós chegamos à conclusão que, como o objetivo é ajudar, né, não tem nenhuma outra pretensão senão esse movimento, nós poderíamos até nos colocar inteiramente à disposição do senhor governador, do presidente da Assembleia, ou de quem mais queira a nossa ajuda, no sentido de criar uma comissão para fazer uma avaliação prévia, uma espécie candidatos de juízo de admissibilidade. Estamos à disposição. À disposição, nós só queremos ajudar, né? Agora, a sociedade, viu, Fernanda, nós passamos por uma quadra hoje de intolerância da sociedade. Isso é bom. Não basta mais o cidadão ir lá na urna no domingo de manhã, votar e depois ir à praia. Não. Ele tem que fazer militância. Ele precisa exercer sua militância. Ele tem que pedir votos. Ele tem que defender seus candidatos e suas ideias. E esse movimento tem esse intuito. Vamos levantar da cadeira, porque isso tudo é nosso. Intolerância sem excessos, né? Sem excessos, exato. Dentro daquilo que a lei disciplina. O evento é aberto ao público, hoje às 19 horas no Conselho Regional de Contabilidade, na Avenida Vitória. Isso. Para uma referência que eu gosto muito de usar, é a antiga sede do Móveis Bandeirantes, não é? Bandeirantes Móveis, né? É uma esquina, é uma sede bem legal e está de braços abertos para todo mundo que estiver lá, né? Olha, quem quiser contribuir com o Movimento Cidadão Muda Tribunal de Contas, o debate começa hoje à noite com a participação aí de palestrantes, né? Que vão apresentar as inovações na gestão pública, a PEC, uma das PECs que existe para aperfeiçoar o trabalho, e o debate aberto envolvendo os conselhos regionais e a Ordem dos Advogados. Eu queria agradecer a vocês pela entrevista, viu? Puxa, agradeço a oportunidade. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade também, Fernanda. Tenha um bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Rede CBN. CBN Vitória.